E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre, dono do canal Skanda Souza. Bem-vindos a mais um vídeo do canal que mais fala mal de hardware no Brasil. Mas hoje eu não venho falar mal de nada, podem ficar tranquilos. Só venho apresentar para vocês um processador que já esteve várias vezes aqui. E ele está com preço muito bom mesmo sem cupom via AliExpress. Então vou fazer uma apresentação um pouco diferente que talvez vocês gostem e eu continue fazendo isso em outros vídeos. Não se esqueça, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Hoje eu venho falar sobre o Ryzen 5 5500. Como eu falei para vocês, ele já esteve em outras vezes aqui no canal. Não é um processador que é novidade. Eu trato aqui geralmente de 3 processadores AM4 de um bom custo-benefício. Sendo o Ryzen 7 5700X, o Ryzen 5 5600 e o 5500. Também falo às vezes do 5600G, tá? Que é um processador já que uma pegada com gráfico integrado para quem não vai poder montar um PC com placa de vídeo no momento. Dentre eles, o mais barato é esse aqui, é o 5500, que hoje, no dia da gravação desse vídeo, sem cupom algum, está saindo R$ 460 no AliExpress e na casa dos R$ 500 acaba sendo uma das melhores opções. Ele vai brigar com o 5600G, ele briga com, por exemplo, um Ryzen 5 3600, substitui até ele, tá? Também vai brigar com o i3 12100 ou 13100 da Intel. O 12100 está numa faixa de preço bem parecida também, é um processador que vocês podem também levar em consideração. Eu devo fazer um vídeo parecido com esse processador da Intel, mas hoje é o dia da AMD. Bem, e para aproveitar esse vídeo eu também vou, junto com o que eu vou falando, eu vou montando uma máquina, tá? E aqui eu escolhi uma placa-mãe Soyo B550, até porque eu só tenho ela mesmo. Só que essa Soyo aqui, ela também vende uma A520 que está bem barata, abaixo de R$ 400, que é uma boa opção. Já essa B550 eu recomendo mais se estiver abaixo de R$ 500, entre R$ 400 e R$ 450, tá? Lembre-se também que tem um imposto de importação. É uma placa-mãe bem bacaninha, vocês podem dar uma olhadinha aqui, né? Já foi feito um unboxing, já tem vídeo no canal. É bem interessante pelo que ela oferece, tem uma BIOS bacana, já consegue ativar facilmente o XMP, você ativar também o Resizable Bar para processadores que funcionam e, é claro, também você tem o NVMe, já é uma placa mais completinha que vai dar certo tanto com esse processador quanto um Ryzen 7 5700X e afins. Pois bem, o 5500 ele é um processador ali que ele tem 6 núcleos de 12 threads, ele tem um clock ali de 4.6, 4.7 quando está em turbo, é muito legal isso, já é compatível com o Resizable Bar, mas em contrapartida, por exemplo, contra um Ryzen 5 5600, que é esse aqui, o irmãozinho dele, embora seja muito parecido em nome, né, 5600 e 5500, eles não são tão parecidos assim em desempenho, tá? O 5600, também eu posso falar depois dele em outro vídeo, é um processador ali que tem características parecidas, 6/12 também, tem um clock parecido também, mas o 5600 ele tem 32 MB de cache, ele tem uma arquitetura mais otimizada, tá? Então eles têm a nomenclatura parecida, mas é como se fossem gerações um pouco diferentes, tá? O desempenho do 5600 realmente é mais forte, só que o 5500 para o uso assim, da maioria das pessoas vai ser o suficiente, é claro, se você não puder pagar os 640 mais ou menos dos 5600. Então é até algo que as pessoas confundem, né? Quem vai ficar bem parelho ao 5500 na AMD é o 5600G. Eu costumo até falar que o 5500 é o 5600G sem os gráficos integrados. Inclusive tem vários vídeos aqui mostrando isso. Eu tenho um mega comparativo aqui no canal que tem 16 processadores Ryzen e tem tanto o 5500 quanto tem o 5600G. E vocês podem ver ali que em 95% dos casos eles vão ficar bem parelhos, só com algumas pequenas variações de desempenho. No geral é muito semelhante. Eu geralmente falo que é basicamente a mesma coisa, é como se fosse o Clark Kent e o Superman. Você vai raramente achar os dois no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? O 5600 também é bem interessante, posso fazer outro vídeo só sobre ele, falando sobre o gráfico integrado e tudo mais, tá? Já comparei bastante e eu acho que vocês vão gostar do 5500 aqui quando você quer usar com a placa de vídeo externa. Ele já esteve aqui no meu canal, por exemplo, usando uma 3070. Foi um vídeo que eu fiz mais longo sobre esse processador aqui. E na maioria dos jogos que eu testo aqui, ele vai muito bem com a 3070, o famoso casa. Mas eu não gosto muito dessa paradinha de casar, porque depende muito do jogo, da resolução, se você quer jogos competitivos, se você quer
jogos de campanha. Então não é bem assim, vai casar 100% das vezes, né? Vai ficar sempre com bom uso da placa de vídeo, mas ele fica muito bem mesmo com a 3070, por exemplo. Então já testei em jogos como Horizon Zero Dawn, foi muito bem com a 3070. Também tem testes no nosso amigo Assassin's Creed Valhalla, foi muito bem também. Tem testes ali no Deus da Guerra, né? God of War, também vai tranquilo. E também tem testes até em jogos como Resident Evil, só que esses jogos todos, tá? De Resident Evil e afins, eles são mais famosos pelo GPU Bound, né? Eles são mais ligados ao desempenho da placa de vídeo. Se você tem um processador mediano, já vai ter um bom desempenho, aí depende muito da placa para levar o jogo a mais de 60 FPS, com qualidade gráfica muito alta, por exemplo, né? Outros jogos que eles são mais também ligados ao desempenho de processador, e quanto maior o processador, mais desempenho você terá, mais FPS na tela você terá e uma fluidez nos seus jogos, por exemplo, o Spider-Man ou também o Hogwarts Legacy, eles se saem bem, mas aí você consegue ver a diferença, por exemplo, da contraparte que é o 5600, né? Se você fosse ver o 5600 contra esse 5500 em um Assassin's Creed Valhalla, um Deus da Guerra, você não veria tanta diferença, poderia falar que eles são empatados em desempenho com a 3070. Agora, quando você coloca essa 3070, uma 3080 e coloca no Hogwarts Legacy ou coloca também no Spider-Man, aí vocês vão ver que tem mais diferença. Ainda assim, esse processador vai muito bem com esses jogos e com várias configurações que vocês queiram montar. No meu caso aqui, eu escolhi essas memórias aqui da Jazer porque elas estão com baixo custo e são dois pentes de 16 GB. Tá? É bem raro você encontrar memórias tão baratas assim. Eu encontrei por menos de R$300, tá? Jazerzinha, tem vídeo no canal, mas ela não tem uma latência muito legal, a latência dela é mais alta, então é CL18, 22, 22 e 42. As outras memórias geralmente vão vir CL1820 ou 1620, alguma coisa desse tipo. Então você abre um pouco mão da latência mais baixa para você ter mais memória. E assim também vai ajudar, por exemplo, em casos que você, além de jogar, você quer também editar vídeos. Você sabe que o Premiere adora mais memória, tá? Em outro caso, você pode também usar, por exemplo, memórias NetAC, que são geralmente baratas, ou Gloway. Tem vídeos aqui no canal delas também, esse aqui é NetAC Shadow 2, no caso são dois pentes de 8 GB, tá? Aí você decide, claro que a memória com latência menor pode trazer mais benefícios em alguns jogos específicos que vocês jogarem, já em outros a diferença não é nítida. Também tem um teste aqui no canal sobre isso, tá? Mas eu vou colocar a Jazer hoje aqui, até porque foi o vídeo mais recente, foi o vídeo dela. Essa memória não tive nenhum problema de compatibilidade com as minhas placas aqui, funciona tanto em Xeon quanto em Interposer, né? Memóriazinha interessante do AliExpress para vocês darem uma olhada. E aí, na montagem, você pode considerar duas coisas, né? Você pode considerar colocar também a sua memória depois de colocar o cooler do processador. Só que aí vai a sua parte mesmo que você acha mais fácil ou mais difícil. No caso, em relação a cooler, olha só, esse cooler esteve em uma live ontem. É um Deepcool AG300. Esse cooler aqui, gente, ele está custando cerca de R$90 hoje na Terabyte. E pelos meus testes ele me surpreendeu, tá? Porque ele aguentou um Ryzen 7 5700X em estoque, tranquilo. E quando eu coloquei esse Ryzen 7 5700X com clock 4.5 ali no Cinebench e com consumo médio de 110 watts mais ou menos, ele também conseguiu sustentar esse 5700X a 80 graus, o que não é feio para um cooler de R$90 com 3 heat pipes e afins, tá? Só que você tem que tomar cuidado, uma coisa que até vou falar também no vídeo desse cooler, vou fazer um vídeo só para ele. Também é um cooler para vocês montarem seu kitzinho, se vocês quiserem, colocar num Ryzen 3, por exemplo, é um cooler mais barato atualmente. Também tem um Redragon Tier, por exemplo, né? O Redragon Tier é uma opção interessante no mercado, só que esse Redragon está mais caro agora, não sei se vocês perceberam por aí. Ele veio encarecendo, acho que o pessoal começou a comprar demais, e agora o preço dele está de um preço de um cooler mais forte. Então, se você está pretendendo comprar um Redragon Tier e for ver o preço, é o quê? R$120? Por esse preço você consegue já a contraparte aqui da Deepcool, que é o AG400, que é muito bacana, tá? Então pode dar uma olhadinha no AG400 se você está considerando um cooler mais caro do que R$100.
Eu não trabalho muito com water cooler, porque eu geralmente acho caro. Eu trabalho com PCs um pouco mais baratos, mas também se você estiver interessado em water cooler, também tem vários que vão dar certo no 5500, porque ele não consome muito. Vocês vão ver vários testes aqui no canal mostrando que o consumo dele é bem baixo, até mais baixo do que um Ryzen 5 3600 ou do que um Ryzen 5 5600. Pelo menos foi o que eu consegui pegar, tá? Como eu vinha falando aqui sobre o AG300, ele tem o seguinte, a área dele de trabalho aqui não é tão grande quanto de outros coolers, ele é um cooler menor, 90mm, né? Então você que não tem muita experiência vai ter que tomar um cuidado extra na hora de instalá-lo, porque ele é um tanto duro. A posição aqui do ponto A para o ponto B da AMD, da travinha aqui que você vai colocar as alças do seu cooler, essa distância é um pouquinho maior do que a distância de um Intel, por exemplo. E por essa distância um pouquinho maior, você acaba usando mais força. Tem que tomar cuidado para não fazer besteira. Na minha live de ontem até aconteceria uma coisa dessa, tá? Quase que dá ruim. Então tem que ter muito cuidado. Você vai ver que geralmente esses... Eu nem vou botar esse aqui agora não, para até facilitar, depois eu coloco. Ela tem uma alimentação ali da linha de 4 pinos, mas é o seguinte, você vai ver que esses air coolers assim com alcinhas, eles têm geralmente dois tipos de alcinhas. Uma maior, olha só, essa aqui ó, tem até um grip aqui para o seu dedo, o seu polegar, né? Enquanto a do outro lado não tem. Aqui ó, ó do outro lado, bem pequenininha. Então, o lado que você tem que colocar primeiro é o lado da alcinha pequena. Você não pode colocar a alcinha grande junto, porque senão, meu filho, vai dar ruim mais ainda, tá? Então, o que você vai fazer? Você pega a alcinha pequena e primeiro você vai encaixá-la, tá? Então, você só coloca assim de ladinho, encaixa, pronto, né? Foi. Aqui não é muito problemático. Aí, a parte problemática desse air cooler, pelo tamanho dele, é você conseguir instalar sem maiores problemas, tá? Então, você vai ter que tomar um cuidado extra aqui agora, porque, olha só, você vai ter que descer aqui, né? Ó, desce, né? Tem que usar um pouquinho de força e ao mesmo tempo vai ter que segurar essa força que você usou na descida para segurar aqui, nessa base aqui, nesse suporte aqui, com a outra mão. E depois, com a outra mão, você vai ter que usar mais força para travar. Se não fizer isso, vai ser muito difícil travar, tá? Esse air cooler. Então, você tem que segurar com uma mão essa trava e não deixar ele voltar para cima, senão vai dar ruim. E depois você ainda empurra mais aqui ainda para ficar tranquilo. Outro método que eu já vi o pessoal falando que faz é você desafrouxar esses parafusos que tem aqui na placa-mãe, né? Do suporte, você desafrouxa um pouco que você consegue instalar as alcinhas e depois você parafusa. Eu tentei uma vez e achei até mais difícil, eu não sei se eu tentei da forma errada, mas eu achei mais difícil, mas também é uma alternativa. Se você tiver com muito medo de dar problema e dar ruim, você faz dessa forma, tá? Então tá aqui, tá instalado o nosso CPU Cooler com as memórias e tudo mais, tá encaminhado aqui, e aí você também pode escolher ali os SSDs, né? Por exemplo, você tem alguns tipos, lembrando que esse processador aqui, ele não tem PCI Express 4.0, é um ponto que ele não tem em relação, por exemplo, a um Ryzen 5 3600, que tem o 4.0, mas eles em jogos vão ficar bem parelhos. Em alguns casos o 3600 vai ganhar um pouquinho desse, já em outros casos o 5500 ganha ou fica no empate técnico. No geral é um desempenho parelho ao 53600, consumindo menos também, geralmente esquentando menos por ser mais novo, né? Então também é uma opção, mas se você quiser pegar um 3600 no Brasil, geralmente você vai conseguir por um bom preço. Ainda assim, não tem problema você usar um SSD NVMe 4.0, né? Não tem problema. O negócio mesmo é você avaliar o que tem dentro. Você, por exemplo, segue ali o Gabriel Ferraz, que ele é o cara que mais manja de SSD atualmente aqui, né? E ele dá as dicas sobre SSDs. Você vai conseguir dar uma olhadinha nos mais interessantes e nos menos interessantes. Tem um Netac nível 7000, por exemplo, que é esse aqui. É um SSD bem interessante. Não tem problema, ah não, mas o meu é 4.0, minha placa-mãe é 3.0, ou meu processador só suporta 3.0, não tem problema, gente, não tem problema, o negócio é a construção ser boa e ser confiável. Você pode ver também, sei lá, um da Asgard, embora tá muito mais difícil achar um desse hoje, né, esse aqui já tem 2 anos de uso, é um SSD ali bem interessante, só que é muito caro atualmente. Também tem os da XPG que eu gosto bastante, esse aqui é o S11 Lite. Mas eu vou testar aqui, só para instalar mesmo, com o nosso amiguinho aqui, o Asgard.
Talvez eu até faça um vídeo sobre ele, que realmente é o que tem mais tempo de uso aqui, tem 2 anos ali, ficou muito tempo também no meu PC, depois foi para o PC da live, agora está mais para o PC da bancada de teste, né? Que eu estiver fazendo eu coloco ele, mas é um SSD que tem bons componentes, tem DRAM cache, tem um bom tempo de escrita e é uma boa, só o preço mesmo que complica. Tá aí a máquinazinha já quase montada, bem bacana. E também a placa de vídeo. Na questão da placa de vídeo é o que complica para o pessoal se embanando demais. Tem muitas placas com pegadas diferentes. Então essa aqui é uma 5700 XT. Vai ficar bem bacana com esse 5500. Mas você também pode pegar, sei lá, uma 6600M, uma 2060 Super. É você que escolhe, tá? Essas placas, elas são todas interessantes e cada uma tem o seu nicho. Essa aqui dessas todas vai ser que consome mais, ela tem um consumo ali de uma RTX 3070. Mas ela entrega bastante também por R$1.000, que geralmente é o que cobram, né? 1.000 a 1.200 no AliExpress. No Brasil depende muito, tá? É uma placa interessante para vocês. A 2060 Super também é bacana. Em desempenho, por exemplo, ali em programas fora de jogos, como por exemplo da Adobe, a 2060 Super ela desempenha até melhor para você fazer um encode demorar menos. E também tem um software da NVIDIA que ele vai te dar, por exemplo, o Broadcast, a opção de NVENC para fazer lives. É um software mais estável também, tá? Os drivers são mais estáveis. Você não vai ter tantos problemas quando algumas pessoas têm problemas com driver da AMD. Então isso é muito por sua conta. Tem gente que usa AMD e tá suave, tranquilo, e tem outra pessoa que pega AMD e tem vários problemas. Já da NVIDIA é muito mais difícil você encontrar uma pessoa falando, nossa, eu tô tendo vários problemas de drivers. É um caso ou outro, embora eu já tive problema de driver, ainda mais com a placa mais cara que eu peguei. Entretanto, né, a 5500 XT, como eu disse para vocês, é uma boa. Eu até esqueci, né, de colocar aqui a caixinha da placa. Você só coloca aqui, vai plugar. Agora tem uma coisa dessa placa-mãe, da Soio. Olha só, gente, fazendo esse vídeo aqui, foi até interessante na placa-mãe da Soio. O que eles fizeram aqui? Nós temos aqui um PCI Express muito perto do processador e também da memória. E aquela alcinha, famigerada alcinha que eu falei para vocês, olha onde é que ela fica, meu povo. Ela vai ficar bem aqui e vai impedir de colocar ali a placa de vídeo, não vai. Olha só que interessante, esse problema aqui, algumas pessoas não devem ter, é bem raro, mas talvez você tenha. O que eu vou fazer então, Skanda? Ferrou, que agora eu não consigo instalar minha placa de vídeo, está batendo na alcinha, vai arranhar minha placa de vídeo, vai destruir minha placa de vídeo, é verdade. É um problema, mas não é difícil de arrumar, tá? O que você vai ter que fazer? Vai tirar a fan, tá? Você vai ter que tirar a fan do seu air cooler. Torcer para também não fazer nenhuma besteirinha, mas é difícil fazer besteirinha. A fan sai até de uma forma fácil. Se o teu dedo não der certo, se o seu dedo faltar força, aí você usa uma chavinha para dar uma ajudada, tá? E você vai ter que inverter, né? Você vai ter que inverter, não tem muito jeito, não tem muito a ser feito aqui não. Então deixa eu até botar aqui de volta. E agora, então, a gente vai ter que fazer essa alcinha ficar na parte de cima. O método vai ser o mesmo. Inclusive para tirar é até uma boa dica para tirar, afinal eu nem ia fazer esse vídeo tirando, mas ó, vai jogar para baixo, tira aqui e não deixe o air cooler para cima, tá? Senão vai dar ruim. Então você vai ter que usar uma força para conter o air cooler jogando para cima, porque senão o processador pode vir junto. É um problema que às vezes nós temos no AMD. Essa travinha aqui não é muito garantida não, igual da Intel. Então em muitos casos a pessoa pega ali um processador que acaba indo junto, tá? Agora eu vou ter que fazer o mesmo procedimento que eu tinha feito antes, só que de forma contrária, né? Então vou mudar o lado aqui para que assim dê certo. É a mesma coisa, mesmo procedimento que eu já tinha explicado, mas agora do outro lado. É um lado até um pouco mais chato, porque tem aqui o dissipador, mas foi. Então agora está feito, né? Pode ver aqui, tá bem tranquilo. E vai conectar novamente ali a sua fan. Colocar a fan de um lado, fan de outro, foi. E agora sim, né? Agora sim entra a placa de vídeo
agora vai dar certo a placa de vídeo. Então, algumas placas têm esse problema mesmo, é muito perto, muito encostado aqui o PCI Express nas memórias, no processador aqui, e pode ser que algo realmente comece a raspar, bater, e você tenha medo por conta da sua placa de vídeo. Então vai ter que fazer que nem eu fiz aqui, mas fazendo isso vai dar certo, tá? Então agora sim vai pegar a placa de vídeo e tá aí a máquina, tá aí a configuração. Placa-mãe Soio B550, que pode ser uma A520 para esse processador, vou deixar os links na descrição. Cooler Deepcool AG300, memória GAZ, também pode ser outra, né? É tudo do teu gosto aí, essas são a ideia. E uma 5700 XT. As fontes você tem que ver na época, porque fonte é um negócio muito complicado, tá? Mas assim, você pode tentar uma fonte, como por exemplo essa configuração aqui, tem XPG Pylon 550 que você pode usar com ela, tem a MSI 550 que você pode usar com ela. A XPG eu gosto mais, obviamente, vocês já sabem disso. A Corsair CX 550 você pode usar com ela, também gosto bastante dessa fonte. Você pode também procurar uma Super Frame de 600 e fontes parecidas, tá? Você deve encontrar uma fonte para essa configuração na casa de R$300, 300 dinheiros a 350 dinheiros, tá? E como eu falei para vocês, o Ryzen 5 5500 é um belo de um processador pelo preço que é cobrado. E é isso, gente. Essa é a configuração que eu queria mostrar. Eu queria falar um pouco do processador e também montar uma configuração para vocês em relação ali a gabinete. Você pode dar uma olhadinha também em várias lojas quanto estão custando. Aqui nem fonte, tem que ver sempre porque é difícil encontrar gabinete, mas lá no meu canal do Telegram eu coloco muitos. Ontem até teve muito canal, dá uma olhadinha no Telegram também, tá? Eu vou colocar essas peças aqui na descrição também para quem quiser dar uma olhadinha, mas aí fica mesmo ao seu critério, né? Essa aqui é uma ideia bacana de configuração para você rodar seus jogos e fazer a sua produção audiovisual se você quiser. Já em outras produções eu não entendo muito bem, por exemplo, mexer com máquinas virtuais e algo assim, mas no audiovisual e também em jogos eu sei que vai ficar muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do estilo diferente. Não se esqueça de deixar o like e comenta aí se você gostou e quer ver outras máquinas de forma diferente com outras peças. Eu pretendo fazer um vídeo que nem esse aqui de um i3 12100 também, tá? A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!